Malaquias, último livro do nosso Antigo Testamento, antes de Mateus, capítulo 1, versículo de número 10. Ah, se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei vossa oferta, diz o Senhor dos exércitos. Mas o meu nome é grande entre as nações. Do Oriente ao Ocidente, em todo lugar, oferecem ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor acenda o fogo e que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós tivemos um culto um tanto quanto diferente, pelo menos daquilo que nós estamos acostumados. Tivemos aí uma boa dosagem de cânticos, de entoamentos de adoração. E é claro que isso pode dividir opiniões. Há alguns que, diante disso, podem dizer: eu gostei bastante. Eu acho que o culto deveria ser por aí mesmo. Afinal de contas, culto é louvor. E nós precisamos, de fato, aprender a ser mais agradecidos, expressar a nossa gratidão por meio de cânticos de louvor. Outros podem dizer assim: bom, depende, que hora que vai acabar esse negócio? Porque amanhã é dia de kindergarten, amanhã é dia de Schule, amanhã, na linguagem popular, é dia de trampo. Então, diante dessas questões, a gente precisa se lembrar de pelo menos duas verdades, uma óbvia e outra não tão óbvia assim. A óbvia, ou pelo menos que deveria ser óbvia, é que o culto não é destinado a nós. Alguém já disse que culto não precisa ser chato. É verdade. Mas um pastor também disse que a pergunta que deveríamos ter em mente quando estamos num culto não é se o culto está sendo agradável a mim, mas se o culto está sendo agradável a Deus. Culto não se destina a nós, mas se destina ao Senhor. Agora, outra questão que precisamos pensar, que não é tão óbvia, é que não é todo culto que Deus aceita. Não é toda a oferta que queremos apresentar a Ele, que Ele há de confirmar a sua aceitação por meio do fogo do céu. Como Ele fez na oferta do profeta Elias. Por isso a pergunta que precisamos responder hoje, não só para o futuro da nossa liturgia, mas da nossa vida como adoradores, é, afinal de contas, que culto que Deus aceita? Que culto que a Ele é agradável? Que culto que Ele tem o prazer de derramar fogo e bênção, confirmando que aquilo que está sendo ofertado, está sendo recebido, está sendo agradável como um cheiro suave. Primeiro, o culto que Deus aceita é o culto que reconhece quem Ele é. Porque a motivação do culto é o reconhecimento de quem Deus é.
Aqui no versículo de número 10, Deus deixou bem claro que não é toda oferta que Ele há de aceitar. Ele diz assim: se houvesse alguém que fechasse as portas, e não se acendesse em vão o fogo do meu altar. E aí ele vai dizer no versículo de número 11, mas o meu nome é grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente, em todo lugar, oferece ao meu nome incenso e uma oferta pura. E por quê? Porque o meu nome é grande entre as nações. Então, aquilo que nós entregamos a Deus, reconhece ou não quem Ele é. Por isso, será aceito ou não pelo Deus que é. Igual, por exemplo, aniversário. Para quem que você entrega o primeiro pedaço do bolo? Para aquela pessoa que você reconhece que é a mais digna. Para quem você entrega a sobra do prato? Antigamente, para os cachorrinhos. Hoje em dia, em algumas casas, nem para os cachorrinhos. O que eu entrego para cada um revela quem cada um para mim é. E com Deus é a mesma coisa. O que eu entrego para Ele revela se para mim Ele é o Deus grande, ou se é um vovozinho complacente, ou se é agora, bem claro, é necessário deixar é que sobra não é para Deus. Segundo, o culto que Deus aceita é o culto que vai além dos limites da religião e alcança as relações humanas. Aqui o Malaquias vai falar de pelo menos duas relações humanas que afetam a aceitabilidade do culto. Primeira relação conjugal, capítulo de número 2, versículo de número 13. O Senhor diz assim: além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque Ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita da vossa mão com prazer. Mesmo assim perguntais: por quê? Por que não aceitas mais? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Lá depois o Pedro vai dizer assim, que a mulher deve ter o devido respeito ao seu marido, e o seu marido deve tratar muito bem a sua mulher, a fim de que as suas orações não sejam impedidas. Segunda relação social humana que afeta a aceitação do culto, a relação social. Capítulo de número 3, versículo de número 5, o Senhor diz assim: irei a vós com juízo, sem demora, testemunharei contra os que juram falsamente, contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e distorcem o direito do estrangeiro e não me temem,
diz o Senhor dos Exércitos. Então, a relação que eu tenho com Deus afeta a relação que eu tenho com você. E a relação que eu tenho com você afeta a minha relação com Deus. Então não tem essa história, sou eu e Deus e acabou. Não. Sou eu, Deus e todo mundo aqui. Por isso que Jesus uma vez disse assim: olha, quando vocês vierem apresentar a oferta de vocês, se quando vocês forem apresentar, vocês lembrarem que alguém tem algo contra vocês, então deixe a sua oferta diante do altar e vá se reconciliar. E então venha e apresenta a tua oferta. Então não é deixar de apresentar a oferta por causa do relacionamento quebrado, mas é reconciliar-se nesse relacionamento outrora quebrado e então vir e apresentar a oferta. Por isso pergunto: com quem você precisa se reconciliar antes de vir apresentar a tua oferta? Terceiro, o culto que Deus aceita é o culto daqueles que foram lavados, remidos, refinados por Jesus e por isso se tornaram a oferta. Porque qual é o culto que Deus aceita? Qual é a oferta que se torna aceitável a Deus, se não a oferta que é o próprio Jesus, ou a oferta que Jesus apresenta? Como é que eu posso apresentar uma oferta pura para Deus, se Jesus antes não lavar as minhas mãos? Como eu posso apresentar uma oferta santa a Deus, se antes Jesus não me santificar? Como eu posso apresentar uma oferta que seja aceita por Deus, se antes Jesus não fizer de mim uma oferta aceita, como Ele? E é isso que Ele faz. Ele nos lava com o sabão do lavandeiro, que é o seu sangue, e nos refina com o fogo do seu Espírito, que nos disciplina e nos faz ser tirado das escórias. Como diz o capítulo de número 3, versículo de número 1, e de repente o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais virá ao seu templo. E ele vem, diz o Senhor. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata, até que levem ao Senhor ofertas com justiça, e então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Então, antes da gente oferecer uma oferta que Deus aceita, a gente precisa ser tornado a oferta aceita, como Jesus. Porque se tudo depender de nós, sabe como a gente vai vir apresentar a oferta a Deus?
assim, que canseira. Por isso perguntaram ao Ourives: quando é que você sabe a hora de tirar o ouro do fogo? E ele respondeu assim: quando eu vejo a minha imagem refletida nele. E é por isso que o Paulo vai dizer assim: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito de se tornarem a imagem do seu Filho. E depois no capítulo 12 ele vai dizer então: rogo-vos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O seu culto segundo o Logos, o seu culto segundo a palavra, o seu culto segundo Jesus. Quarto, culto que Deus aceita é o culto daqueles que, já uma vez se tornado a oferta, já entregaram tudo para o Senhor. Tudo que são, tudo que tem, sem reservas. Já está tudo no altar. Não ficou nenhuma unha de fora. Está toda a vida aqui. É para ti, Jesus. Está tudo aqui. Não tem mais nada escondido. Não tem mais nada. Está tudo aqui. Porque ofertar menos do tudo que a vida é e tem, seria usurpá-lo daquilo que lhe é de direito. Seria privá-lo daquilo que é dele. É por isso que no capítulo 3, versículo de número 8, o Senhor diz assim: pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais. E ainda perguntais: como te roubamos? Aí você diz assim: ih, lá vem. Sabia que ia dar nisso. Preguei em Malaquias. Você acha que eu vou falar de dízimo? Vou não. Sabe por quê? Porque isso aqui que vem depois é fichinha. Difícil e só possível ao Espírito é o que Jesus falou depois. Tinha uma vez que tinha uma multidão seguindo Jesus. Jesus andando, uma multidão atrás. Aí de repente, não sabe se o que dá nele, ele para assim, olha assim para a multidão e diz o seguinte: ó, é o seguinte, pessoal, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser vir após mim, tem que renunciar tudo que tem, senão não pode ser meu discípulo não. E continuou andando. Eu queria ter visto a cara do pessoal. Mas quando ele virou assim as costas e saiu andando assim, só foi os 12 atrás, metade já parou ali. Que negócio é esse de renunciar tudo que tem? Como assim tudo? Como assim? Tudo? E é igual aquela história de um sujeito que passa numa loja e vê uma joia jamais vista antes. E ele fica ali encantado com a joia. Ele tenta ir embora, ele não consegue, ele está encantado com a joia.
Nunca tinha visto tal coisa. Aí não resiste a curiosidade, entra e pergunta ao dono. Só por curiosidade, porque imaginava, isso aí é um absurdo. Perguntou o preço da bendita da joia, ao que o dono lhe respondeu: o preço é tudo que uma pessoa tem, nem mais, nem menos. Mas como assim tudo que uma pessoa tem? Se essa pessoa for bilionária, tiver mansões, iates, diversas empresas ao redor do mundo, é tudo isso. Mas e se a pessoa tiver só uma bicicleta velha? É só isso e tudo isso. Mas então eu quero. Tá bom. Então você vai para sua casa, me entrega aqui tudo que você tiver. Aí ele vai, passa um tempo, volta. E, bom, tá aqui, ó, escritura da minha casa, chave do carro, computador. Aí o dono olha assim: muito bem, escritura, chave do carro, laptop, o que mais? Sim, claro, meu celular. Tá aqui. Celular. Mais alguma coisa? Bom, só sobrou as minhas roupas. Roupas. Mais alguma coisa? Minha família. Família. Ok. Está feita a venda. Está aqui a sua joia. Pode ir. E quando ele virou assim para ir, o dono disse: só um momentinho. Está aqui a escritura, está aqui a chave, está aqui o laptop, está aqui o celular, está aqui as roupas e, é claro, está aqui a sua família. Agora é tudo meu. Administre bem para mim. Sabe o seu corpo? Não é teu. Pertence a Deus. Vós fostes comprado por alto preço. Vós não sois de vós mesmos. Dons, talentos, capacidades veio do Pai das luzes, em quem não há variação. Sua vida pertence a Deus, mas está tudo nas tuas mãos. Administre com Ele, debaixo da vontade dEle e para a glória dEle, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. A Ele seja a glória para sempre. Qual o culto que Deus aceita? É o culto cuja oferta apresentada lhe é agradável. E a oferta é a nossa vida. Com tudo que ela é e com tudo que ela tem, inclusive essa reunião congregacional que fazemos aos domingos e que chamamos de culto. Faça o Senhor da nossa vida um culto agradável a Ele, para que o nosso culto seja uma oferta aceita por Ele em espírito e em verdade. Amém.